um pastor alemão, congelando, arranha desesperadamente a porta de um homem, implorando para ser deixado entrar. A princípio, o homem hesita. Cães de rua são comuns na área, mas algo nos olhos penetrantes e no corpo trêmulo do cachorro o faz parar. Quando finalmente abre a porta, ele não tem ideia de que acabou de deixar entrar um sobrevivente com um passado mais chocante do que poderia imaginar. Porque este cachorro não está perdido. Ele está à procura de alguém. E no momento em que o homem percebe o porquê, tudo muda. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. E se gostar desta história, não se esqueça de se inscrever. As luzes fluorescentes da pequena mercearia zumbiam acima, enquanto Aiden Walker colocava o último de seus suprimentos em uma caixa de papelão desgastada. A caixa, uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos, tentou puxar conversa, mas Aiden respondeu apenas com acenos curtos e grunhidos. Ele já havia feito essa compra mensal tantas vezes que conhecia bem a rotina, e bate-papo não fazia parte dela. São 67,50. Ela disse, seu tom alegre vacilando levemente diante do silêncio dele. Aiden entregou o dinheiro e ergueu a caixa, empurrando as portas de vidro com o ombro. O ar frio o atingiu imediatamente, e nuvens escuras pairavam acima como um cobertor pesado. De algum caminhão, uma voz no rádio crepitava pelo estacionamento. Alerta de tempo severo em vigor. Recomenda-se que os moradores busquem abrigo imediatamente. Espera-se queda de neve de até... Ele bufou e carregou a caixa em sua caminhonete. Alertas de tempo eram para turistas e moradores da cidade. Ele já havia navegado por essas estradas montanhosas centenas de vezes. Os primeiros flocos de neve começaram a cair quando Aiden entrou na estrada da floresta. Flocos brancos e gordos que rapidamente se transformaram em uma cortina espessa. Os limpadores do para-brisa trabalhavam dobrado, afastando a neve pesada que parecia determinada a cegá-lo. A estrada à frente desaparecia em um vazio branco. Seus nós dos dedos ficaram brancos no volante. Até ele teve que admitir que essa tempestade estava mais forte do que a previsão indicava. Os faróis do caminhão mal penetravam a neve giratória, e a estrada sinuosa exigia sua total concentração. Então aconteceu. Um trecho de gelo negro, invisível sob a neve fresca, pegou seus pneus. O caminhão derrapou de lado e o estômago de Aiden revirou enquanto o veículo girava. Ele virou na direção da derrapagem, mas o impulso o levou para fora da estrada. O mundo inclinou e se deslocou até que o caminhão parou bruscamente em um banco de neve profundo. Não, 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 Aiden murmurou, girando a chave. O motor tossiu fracamente e morreu. Ele tentou novamente. Nada além de um som de clique que indicava problemas. Olhando pelo para-brisa para a tempestade que piorava, Aiden sabia que não tinha escolha. Sua cabana não podia estar a mais de alguns quilômetros dali. Ele pegou sua mochila, encheu-a com suprimentos essenciais e fechou o casaco pesado de inverno. Assim que saiu do caminhão, o vento quase o derrubou para trás. A neve picava seu rosto como pequenas agulhas, e o frio atravessava suas camadas de roupa instantaneamente. Ele puxou o capuz para mais perto do rosto e começou a caminhar, usando as árvores como referência. Mas, nas condições de nevasca, todas as árvores pareciam iguais. O vento parecia mudar de direção constantemente, desorientando-o ainda mais. Suas botas, por mais resistentes que fossem, começaram a encharcar. Cada passo se tornava mais pesado que o anterior. O tempo perdeu o significado naquele vazio branco e uivante. Os pensamentos de Aiden ficaram lentos, seus movimentos mecânicos. Seu treinamento de sobrevivência gritava para que ele permanecesse alerta, mas o frio já havia penetrado em seus ossos.
tornando tudo nebuloso. Seu pé prendeu em algo escondido sob a neve e ele caiu de joelhos. O impacto mal foi sentido através de seus membros entorpecidos. Enquanto permanecia ajoelhado, com a tempestade rugindo ao seu redor, um som cortou o uivo do vento. Um latido, claro e agudo. Aiden levantou a cabeça, seus músculos congelados protestando contra o movimento. Através da cortina de neve, um grande pastor alemão surgiu como um fantasma. O cão enfrentava o vento com firmeza, seus olhos inteligentes fixos em Aiden, enquanto outro latido ecoava pela tempestade. O pastor alemão estava como um sentinela na neve rodopiante, sua pelagem escura acumulando flocos brancos. Ele latiu novamente, mais urgente desta vez, e deu um passo em direção a Aiden. O ganido do cão carregava uma nota de desespero que cortou a mente entorpecida de Aiden. Com mãos trêmulas, Aiden estendeu a mão. Seus dedos encontraram calor na espessa pelagem do pescoço do cão, e ele usou essa alavanca para se levantar. Suas pernas tremiam sob ele, mas conseguiu ficar de pé. O calor do corpo do cão parecia acender algo nele, uma pequena chama de esperança na escuridão gelada. O pastor avançou alguns passos, depois se virou para olhar Aiden com uma inteligência quase humana. Seu rabo balançou uma vez e ele latiu novamente, um comando claro para seguir. Os instintos de sobrevivência de Aiden lutavam contra a lógica. Seguir um cão estranho pela floresta durante uma nevasca ia contra tudo o que ele sabia. Mas algo no comportamento do animal parecia deliberado, intencional. O cão não estava fugindo da tempestade, estava levando-o a algum lugar. Isso é loucura, ele murmurou entre dentes batendo, mas seus pés se moveram para frente mesmo assim. O pastor o guiou para longe de sua rota planejada, mais fundo na floresta. O vento uivava entre as árvores, lançando rajadas de neve no rosto de Aiden. Ele manteve os olhos fixos na forma escura do cão, o único ponto de referência confiável no caos branco. O animal movia-se com confiança, serpenteando entre as árvores e olhando para trás frequentemente para garantir que Aiden o seguisse. Suas pernas ameaçaram ceder várias vezes. Cada passo parecia levantar pesos de chumbo e seus pulmões ardiam a cada respiração do ar gelado. Mas sempre que ele diminuía o ritmo, o cão voltava, pressionando-se contra suas pernas, incentivando-o a continuar. O tempo perdeu o sentido no domínio da tempestade. O mundo de Aiden se reduziu ao ritmo de colocar um pé à frente do outro, seguindo o persistente pastor. Justo quando a dúvida começava a nublar sua mente novamente, algo escuro surgiu à frente, uma forma angular demais para ser natural. Aproximando-se, Aiden distinguiu o contorno de um veículo. Um SUV estava parcialmente enterrado na neve, com a frente amassada contra uma árvore. Seu coração disparou ao ver condensação no interior das janelas. Havia alguém lá dentro. Ele tropeçou até o lado do motorista e limpou a neve da janela com a manga. Através do vidro, ele conseguiu ver um homem caído sobre o volante. Uma leve nuvem de respiração provava que ele estava vivo, mas o homem não se mexeu com a aproximação de Aiden. O ganido ansioso do cão impulsionou Aiden a agir. Ele agarrou a maçaneta da porta e puxou. A porta abriu com um gemido, e o homem inconsciente começou a escorregar, preso apenas pelo cinto de segurança. Aiden o segurou, procurando por um pulso. Estava lá, mas fraco. O pastor andava em círculos, suas garras batendo contra o gelo escondido sob a neve. Seus olhos se moviam entre Aiden e o homem inconsciente, cheios de evidente preocupação. "Você me trouxe até aqui", Aiden disse ao cão com a voz rouca. "Agora vamos tirá-lo daqui." Aiden segurou os ombros do homem inconsciente e o puxou para fora do SUV, lutando contra o peso morto.
Seus músculos protestavam, já enfraquecidos pela própria batalha contra a tempestade. O pastor alemão ficou por perto, orelhas erguidas, observando atentamente, enquanto Aiden cuidadosamente deitava o homem na neve. O vento chicoteava ao redor deles impiedosamente, e Aiden sabia que não podiam ficar ali. O carro não oferecia proteção, e a temperatura continuava a cair. Através da cortina desorientadora de branco, uma memória surgiu. Havia uma velha cabana de caça nessas florestas. Ele já havia passado por ela muitas vezes durante suas caminhadas solitárias, embora nunca tivesse precisado usá-la antes. Com um gemido, Aiden ergueu o homem sobre seus ombros em um transporte de bombeiro. Suas pernas quase cederam sob o peso adicional, mas ele forçou-as a aguentar. O pastor seguiu à frente deles, parando para olhar para trás, depois avançando, exatamente como havia feito antes. Algo na determinação do cão deu a Aiden confiança para seguir. A jornada foi brutal. Cada passo era como atravessar a areia movediça, com os músculos das coxas queimando de esforço. O ar frio arranhava seus pulmões a cada respiração difícil, e o peso do homem ameaçava arrastá-los para a neve. Mas Aiden continuava avançando, um pé após o outro, seguindo a silhueta escura do cão através da névoa branca. Após o que pareceram horas, uma forma sombria surgiu à frente. O contorno da cabana emergiu da tempestade como uma miragem, e o coração de Aiden saltou de esperança. Ele reuniu suas últimas forças e cambaleou para a frente. Ao alcançar a porta, deu um chute forte, e ela se abriu com um rangido. Lá dentro, a cabana era simples, 4 paredes rústicas, uma lareira e pouco mais. Mas era um abrigo contra o vento, e naquele momento, isso significava tudo. Aiden cuidadosamente deitou o homem inconsciente no chão de madeira, suas próprias pernas tremendo de alívio. O pastor sacudiu-se vigorosamente, espalhando neve de seu pelo, antes de se acomodar ao lado deles como um guardião atento. Aiden rapidamente verificou o homem em busca de ferimentos. Não havia sinais de trauma grave ou congelamento, mas sua pele estava perigosamente fria. Tirando suas próprias luvas, Aiden esfregou os dedos dormentes, tentando restaurar a circulação. Precisava acender uma fogueira, e rápido. Encontrou uma pilha de lenha velha contra uma parede e, felizmente, um pedaço de pederneira por perto. Seus dedos atrapalharam-se com a pederneira, mas após várias tentativas, faíscas acenderam a lenha seca. Logo, uma pequena chama começou a ganhar vida, crescendo cada vez mais forte. O calor começou a invadir o espaço, e Aiden sentiu seus músculos congelados começarem a relaxar lentamente. Depois de encontrar um cobertor gasto em um canto, ele o estendeu sobre o homem inconsciente. O cansaço o atingiu como um peso físico, e ele escorregou pela parede até sentar-se no chão. O pastor se aproximou, pressionando-se contra seu lado, com os olhos ainda alertas e vigilantes. "O que você é, afinal?" murmurou Aiden, olhando para o cão. "Algum tipo de anjo da guarda." O pastor apenas o observava em silêncio, seu olhar firme refletindo a luz tremeluzente do fogo. Horas depois, Aiden acordou, sobressaltado, com o som de movimento, seu corpo tensionando instantaneamente. O fogo havia se reduzido a brasas incandescentes, projetando longas sombras nas paredes de madeira da cabana. Apesar das chamas enfraquecidas, o pequeno espaço permanecia surpreendentemente aquecido. Seus olhos se voltaram para a origem do barulho. O homem que haviam resgatado começava a se mexer. Um gemido baixo escapou dos lábios do homem enquanto seus olhos se abriam lentamente. Ele tentou se levantar, mas imediatamente caiu de volta com uma inspiração aguda, o rosto contorcido de dor. "Calma", disse Aiden, inclinando-se para a frente. "Você bateu o carro na tempestade?"
O homem piscou várias vezes, a confusão estampada em seu rosto enquanto tentava entender onde estava. Então, seu olhar pousou no pastor alemão e seus olhos se arregalaram de reconhecimento. Ranger? Aiden franziu a testa, olhando entre o cachorro e o homem. Você conhece esse cachorro? Com uma careta, o homem tentou se sentar novamente, desta vez com mais cuidado. Sim, ele é meu. Um alívio transpareceu em sua voz, enquanto ele exalava lentamente. Estou procurando por ele há semanas. Aiden observou enquanto Ranger se aproximava do homem, farejando-o cuidadosamente. Mas, em vez de ficar com seu suposto dono, o cachorro voltou para o lado de Aiden e sentou-se, pressionando-se contra sua perna. Esse comportamento despertou algo desconfortável no peito de Aiden. Sou o doutor Caleb Foster, disse o homem, ainda respirando com certa dificuldade. Sou veterinário, trabalho com equipes de busca e resgate. Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos desgrenhados. Na verdade, eu estava procurando por Ranger quando a tempestade começou. Perdi o controle do carro naquela curva. Sua voz foi sumindo enquanto ele se lembrava. Aiden assentiu, mas não ofereceu mais nada em resposta, mantendo suas reações mínimas. Ele não estava mais acostumado a conversas, e algo naquela situação, sobre a estranha lealdade do cachorro a ele, em vez de ao dono, o deixava inquieto. O fogo crepitava suavemente, lançando sombras dançantes nas paredes enquanto a voz de Caleb ficava rouca de emoção. Você salvou minha vida, vocês dois. Aiden balançou a cabeça, desconfortável com a gratidão. Não fui eu, foi seu cachorro. Ranger permanecia firmemente ao lado de Aiden, sua presença calorosa em contraste com a tempestade que continuava a rugir lá fora. Os olhos de Caleb piscaram na direção do cachorro, mas ele permaneceu em silêncio, embora algo em sua expressão sugerisse que tinha mais a dizer. O vento uivava lá fora, como um animal ferido sacudindo as janelas da cabana. Aiden se moveu cuidadosamente em direção à lareira, adicionando mais um tronco e atiçando as chamas. O brilho alaranjado iluminava o rosto de Caleb, enquanto ele se mexia sob a pilha de cobertores, seus movimentos rígidos e doloridos. Embora a cor tivesse voltado às suas bochechas, suas mãos tremiam visivelmente enquanto tentava se ajustar. Ranger deitou-se entre eles, com a cabeça apoiada nas patas, mas os olhos atentos, observando cada movimento. A pergunta que vinha incomodando Aiden finalmente escapou. Como diabos você foi parar no meio do nada atrás desse cachorro? A voz de Aiden era áspera, mal disfarçando sua curiosidade. Os olhos de Caleb se tornaram distantes enquanto ele reunia seus pensamentos. Ranger e eu fazíamos parte de uma missão de busca e resgate há cerca de um mês. Um excursionista havia desaparecido nas montanhas. Ele fez uma pausa, esfregando o ombro distraidamente. Estávamos progredindo bem, seguindo uma trilha sólida, mas então... Sua voz falhou um pouco. Uma avalanche veio sem aviso. O corpo inteiro de Aiden ficou tenso ao ouvir a palavra. Sua mente foi transportada para outra montanha, outro dia. O rosto de Mark desaparecendo sob toneladas de neve branca. A lembrança apertou seu peito como um torno. Ele se obrigou a respirar, a se concentrar nas palavras de Caleb, em vez do peso esmagador de suas próprias memórias. Quando finalmente nos reagruparamos, Caleb continuou. Ranger tinha desaparecido. Procuramos por dias, mas... Ele balançou a cabeça. A busca oficial foi encerrada, mas eu não podia simplesmente desistir dele. Continuei voltando, verificando abrigos, seguindo pistas. A cabana ficou em silêncio, exceto pelo crepitar do fogo. Caleb estudou o rosto de Aiden por um longo momento antes de perguntar: Você mora aqui sozinho? Sim. A resposta de Aiden foi curta. Ele podia sentir os olhos de Caleb sobre ele, procurando algo mais,
mas manteve a expressão neutra. Seu passado não estava em discussão. Caleb estendeu a mão em direção a Ranger, convidando-o. O cachorro hesitou, olhando para Aiden antes de se esticar lentamente para lamber a mão de Caleb. Apesar desse pequeno gesto de reconhecimento, Ranger imediatamente se acomodou novamente contra a perna de Aiden. Enquanto os olhos de Caleb se fechavam de cansaço e ele voltava a dormir, Aiden se pegou coçando atrás das orelhas de Ranger. "Acho que você e eu temos algo em comum", murmurou baixinho. "Ambos sabemos como é perder alguém." E ele adormeceu. A manhã invadiu a cabana com o mesmo frio amargo que assombrou a noite. A tempestade lá fora não dava sinais de enfraquecer. Seu uivo, um lembrete constante de sua situação. Aiden se agachou perto do fogo, equilibrando cuidadosamente uma velha panela de lata sobre as chamas, enquanto preparava café com seus suprimentos de emergência. Do outro lado da sala, Caleb segurava a borda de uma cadeira de madeira, o rosto tenso de determinação enquanto tentava se levantar. Suas pernas tremiam com o esforço, e ele mal conseguiu ficar de pé antes de soltar um grito. Seu corpo desabou, e ele se apoiou na parede com um gemido agudo de dor. "Parece que machuquei a perna mais do que pensei", Caleb disse entre dentes cerrados. Aiden se moveu rapidamente para o lado dele, ajoelhando-se para examinar o ferimento. Hematomas escuros se espalhavam pela perna inferior de Caleb, a pele inchada e sensível. Quando os dedos de Aiden sondaram gentilmente, Caleb prendeu a respiração. A possibilidade de uma fratura fez o estômago de Aiden se apertar. Ali, sem como chamar ajuda, uma perna quebrada poderia ser fatal. Ranger não se mexeu do seu lugar perto do fogo, mas suas orelhas se moviam a cada som, seus olhos fixos nos movimentos de Aiden. Caleb observou essa atenção cuidadosa com uma expressão intrigada. "Ele esteve com você o tempo todo?" Caleb perguntou, a voz cautelosa. "Ele me encontrou antes de encontrar você", respondeu Aiden, sem desviar os olhos do exame que fazia. Uma expressão preocupada surgiu no rosto de Caleb. Ele franziu os lábios e soltou um assobio agudo, uma ordem clara que ecoou pela pequena cabana. As orelhas de Ranger se ergueram, mas ele não saiu do lugar ao lado de Aiden. "O que está acontecendo?" Aiden franziu a testa, olhando entre o cão e seu suposto dono. Caleb tentou novamente, o assobio mais insistente desta vez. Ranger se levantou, mas permaneceu firmemente ao lado de Aiden. A escolha do cão era evidente, e algo na expressão de Caleb mudou ao aceitar o que isso significava. "Ele é um cão de busca", explicou Caleb, passando a mão pelo rosto cansado. Sua voz carregava uma nota de incerteza que não estava lá antes. "Treinado para ir onde é necessário." Ele fez uma pausa, observando a dupla. "Parece que ele escolheu você primeiro." "Eu não preciso de um maldito cachorro", disse Aiden de forma brusca, levantando-se e dando um passo para trás. Um sorriso conhecedor surgiu nos cantos da boca de Caleb, enquanto ele se recostava na parede. "Talvez não, mas parece que ele acha que você precisa." Aiden virou-se para olhar Ranger, desconcertado pelo olhar fixo do cão. Esse animal havia salvado sua vida na tempestade, mas em vez de ir direto para seu dono legítimo, escolheu ficar com ele. A percepção pressionava contra as barreiras cuidadosamente construídas de sua solidão, ameaçando algo que ele não sentia há anos, uma conexão que ia além da mera sobrevivência. A luz da manhã projetava longas sombras sobre o chão coberto de neve enquanto Aiden saía da cabana. Sua respiração formava nuvens densas no ar gelado. A tempestade havia despejado metros de neve fresca durante a noite, transformando a paisagem em um mar interminável de branco. Ele avançava com dificuldade,
cada passo afundando profundamente na neve, enquanto seguia em direção à trilha principal. A 20 metros, ele parou abruptamente. Um enorme pinheiro estava caído atravessado no caminho, seu tronco mais largo do que ele era alto. Os galhos se estendiam em todas as direções, criando uma barreira intransponível de madeira e neve. Era a única rota clara de volta para as estradas. Tudo o mais era floresta densa ou penhascos íngremes. De volta à cabana, Caleb olhou para cima, esperançoso, de seu lugar perto do fogo. Aiden balançou a cabeça. A tempestade derrubou mais do que neve. Uma árvore está bloqueando toda a trilha. Estamos presos aqui. Caleb suspirou, movendo a perna ferida com uma careta. De qualquer forma, eu não conseguiria ir muito longe assim. Aiden puxou sua mochila para mais perto e começou a organizar os suprimentos. Ele colocou tudo de forma metódica: barras de proteína, carne seca, biscoitos, algumas latas de feijão. Não era muito, mas se fossem cuidadosos, poderia durar alguns dias. Sua própria fome não importava. O que realmente importava era tirá-los dali com vida. Caleb observava Aiden trabalhar, notando a maneira precisa com que ele dividia as rações. Você já fez isso antes, comentou em voz baixa. Ficar preso, sobreviver na selva. As mãos de Aiden pararam por um momento. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de um peso não dito. Finalmente, ele murmurou: sim. Não era muito, apenas uma palavra, mas foi a primeira rachadura na muralha que Aiden havia construído ao seu redor. Caleb percebeu, seus olhos suavizando com compreensão. Algo me diz que você nem sempre esteve sozinho. A mandíbula de Aiden se apertou. Sem dizer nada, ele se levantou e caminhou até o canto da cabana, pegando um machado velho que pendia na parede. Vou desobstruir aquela árvore. Lá fora, Aiden golpeava a casca grossa do pinheiro caído com o machado. Cada golpe enviava vibrações por seus braços, o esforço físico, combinando com o peso das memórias das quais ele não conseguia fugir. Ranger estava sentado na neve próxima, observando atentamente, mas sem se afastar de seu posto escolhido. Os músculos de Aiden ardiam enquanto ele balançava o machado novamente, a lâmina mordendo a casca teimosa do pinheiro caído. O suor congelava em sua testa, apesar do frio cortante. Cada golpe fazia lascas de madeira voarem, mas o tronco maciço parecia mal afetado. Sua respiração saía em nuvens pesadas, braços tremendo de exaustão, mas ele se recusava a parar. Da porta da cabana, envolto em cobertores grossos, Caleb assistia com preocupação. Você vai se esgotar, ele gritou. Aiden o ignorou, concentrando-se no movimento rítmico do machado. Após uma hora de cortes incessantes, Aiden finalmente abaixou o machado, ofegante. Ele passou a manga pela testa, apoiando-se no cabo para se sustentar. Caleb aproveitou a oportunidade para mancar até lá, atravessando a neve com cuidado antes de se acomodar em um tronco próximo. Você me lembra alguém que eu conhecia? Disse Caleb, casualmente, ajustando-se para aliviar o peso da perna ferida. Aiden soltou um suspiro brusco. Não estou interessado em histórias. Que pena. Você está preso comigo. Caleb fez uma pausa, então continuou. Eu tinha um amigo na faculdade de veterinária, teimoso como uma mula. Achava que podia salvar todos os animais, mesmo quando não havia mais esperança. Não desistia. Aiden manteve a expressão cuidadosamente neutra, olhando para as marcas que havia feito no tronco da árvore. Caleb o estudou. Acho que você é do mesmo jeito, só que com pessoas, em vez de animais. Você não me conhece. Aiden zombou, apertando o cabo do machado com mais força. Um pequeno sorriso se espalhou pelo rosto de Caleb. Não, mas o Ranger conhece. O olhar de Aiden se voltou para o pastor alemão, que estava sentado atentamente na neve ao seu lado.
O cão não havia se afastado dele desde que a tempestade começou. Algo naquela lealdade, naquela presença inabalável, fazia seu peito se apertar desconfortavelmente. Mais tarde, naquela noite, enquanto o fogo lançava sombras dançantes nas paredes da cabana, Caleb se mexeu debaixo das cobertas. Sua voz era suave, mais clara no silêncio do quarto. Então, quem você perdeu? O corpo inteiro de Aiden ficou tenso. De repente, a cabana parecia sufocante, o calor do fogo opressivo. Sem dizer uma palavra, ele se levantou e saiu, deixando o ar gelado ferir seu rosto e mãos. Pela janela, ele viu o Ranger levantar a cabeça, as orelhas se virando em sua direção. Mas o cão permaneceu no lugar, esperando. A manhã surgiu com um silêncio inquietante, a fúria da tempestade substituída por uma quietude frágil. O ar mordia a pele de Aiden enquanto ele saía, seus músculos protestando a cada movimento. A batalha do dia anterior com a árvore caída deixara seus braços pesados como chumbo, e o tronco maciço ainda bloqueava o caminho, imóvel e inflexível. Ranger caminhava pela neve ao seu lado, seu corpo quente pressionando-se contra a perna de Aiden. A presença do cão era constante, trazendo estabilidade. Aiden olhou para ele e soltou um suspiro pesado. Tá. Eu entendi. Nada de desistir. Da porta da cabana, Caleb os observava, o rosto abatido e pálido. Embora tentasse disfarçar, a dor transparecia em suas feições a cada pequeno movimento. Sua perna ferida havia inchado consideravelmente durante a noite, a pele ao redor irritada e vermelha. Você está com febre, Aiden disse secamente, notando o brilho de suor na testa de Caleb, apesar do frio intenso. Caleb tentou sorrir, mas saiu mais como uma careta. Bem, não trouxe meu kit médico. Aiden suspirou e pegou sua mochila, despejando o conteúdo na neve. Ele tinha suprimentos básicos, alguns comprimidos de aspirina, algumas garrafas de água, barras de proteína, mas nada que pudesse ajudar com uma infecção séria. A situação estava piorando a cada hora. Você já pensou em deixar este lugar? Caleb perguntou de repente, a voz rouca. As mãos de Aiden pararam sobre os suprimentos. Não. Nenhuma vez? Este lugar me mantém vivo, Aiden respondeu, o tom seco. Caleb se mexeu, fazendo uma careta ao ajustar sua posição. Sobreviver e viver. Não é a mesma coisa, cara. Aiden andava de um lado para o outro na pequena cabana, passando as mãos pelo cabelo em frustração, seus passos ecoando no chão de madeira. Isso não era como sobreviver sozinho, onde ele só precisava se preocupar consigo mesmo. A vida de outra pessoa estava em jogo, e pela primeira vez em anos, o peso dessa responsabilidade pressionava sobre ele como uma rocha, ameaçando esmagar sua independência cuidadosamente mantida. Ranger se movia inquieto pela cabana, captando a tensão que preenchia o ar como fumaça. Suas unhas faziam um som característico no chão de madeira, enquanto ele circulava entre Aiden e Caleb, choramingando suavemente, seus olhos castanhos cheios de preocupação. A árvore caída, bloqueando a saída, o estranho com o rifle e seus avisos enigmáticos, a piora de Caleb, tudo isso girava na mente de Aiden como a neve do lado de fora das janelas da cabana. Ele não conseguia desobstruir o caminho rápido o suficiente sozinho, e Caleb não conseguia dar mais do que alguns passos sem desabar. A imagem do sorriso inquietante do estranho passou por seus pensamentos, fazendo seu estômago revirar de apreensão. O que foi? A voz fraca de Caleb cortou seus pensamentos, tremendo com o esforço de falar. Aiden balançou a cabeça, não querendo aumentar as preocupações de Caleb. Nada, só pensando. A mentira tinha um gosto amargo em sua boca. Quando a noite caiu, lançando longas sombras nas paredes da cabana, Aiden sentou-se junto ao fogo,
observando as chamas dançarem e estalarem. Cada respiração difícil de Caleb parecia ecoar no pequeno espaço como uma contagem regressiva. Ranger encostou seu corpo quente ao lado de Aiden, oferecendo um conforto silencioso pelo qual Aiden se sentia desesperadamente grato. As mãos de Aiden se fecharam em punhos enquanto ele ouvia a luta de Caleb para respirar, cada inalação ruidosa um lembrete de sua situação desesperadora. Amanhã, ele teria que fazer algo, mesmo que significasse enfrentar os perigos que esperavam além das paredes da cabana. A aurora surgiu no horizonte, pintando a paisagem coberta de neve em tons de rosa pálido e dourado. Aiden não dormiu muito, sua mente fervilhando de possibilidades e riscos durante toda a noite. Mas à medida que a primeira luz filtrava pelas janelas embaçadas da cabana, seu caminho estava claro. O posto avançado mais próximo, geralmente a 3 horas de caminhada pela mata, era sua única esperança de conseguir remédios. Com a neve profunda e as árvores caídas pela tempestade, Aiden sabia que a jornada poderia facilmente levar o dobro do tempo. Ele também havia notado os sinais. Pegadas de lobos na neve, indicando que eles haviam ampliado seu território de caça, depois que a tempestade empurrou suas presas habituais para mais longe nas montanhas. Mas a alternativa era assistir ao estado de Caleb piorar até... Aiden afastou esse pensamento e começou a reunir seus suprimentos. Verificou o fio da faca, prendeu o machado e embalou o pouco de comida e água que podia carregar sem se sobrecarregar. Cada item foi colocado na mochila com cuidado deliberado. Nessas condições, cada grama contava. O som de movimento chamou sua atenção. Caleb havia se mexido em sua cama improvisada, observando as preparações de Aiden com olhos febris. "O que você está fazendo?" Sua voz era pouco mais que um sussurro. "Vou buscar remédio para você." Aiden manteve o tom direto enquanto apertava as alças da mochila. A expressão de Caleb se fechou ainda mais, linhas de preocupação marcando seu rosto pálido. "É arriscado demais. Esperar você morrer também é." Aiden não levantou os olhos enquanto falava, concentrando-se em verificar os cadarços das botas. Um riso fraco escapou dos lábios de Caleb, seguido por uma careta de dor. "Eu devia saber que você seria do tipo imprudente." Aiden não se deu ao trabalho de responder. Em vez disso, agachou-se ao lado de Ranger, que assistia às preparações com crescente ansiedade. Ele coçou atrás da orelha do cão, sentindo o pelo macio sob os dedos. "Fique aqui. Cuide dele." As orelhas de Ranger abaixaram, e ele soltou um gemido suave que parecia dizer mais do que palavras poderiam. O instinto do cão de proteger, de seguir, era claro em seus olhos, mas Aiden sabia que Caleb precisava mais do calor e da vigilância de Ranger. Quando Aiden colocou a mochila nos ombros e se dirigiu à porta, a voz de Caleb o alcançou mais uma vez, rouca de exaustão e algo mais, preocupação talvez. "Tome cuidado, cara." Aiden fez uma breve pausa na soleira, depois assentiu sem se virar. No momento em que pisou lá fora, o vento cortou suas camadas como facas de gelo. Ele puxou o casaco mais apertado, observando a paisagem transformada à sua frente. A floresta parecia diferente hoje, mais silenciosa, mais atenta. A lembrança do sorriso perturbador do estranho e dos olhos calculistas pairava em sua mente enquanto ele dava os primeiros passos na neve profunda. O que quer que o esperasse lá fora, ele sabia uma coisa com certeza: não voltaria sem o remédio de que Caleb precisava. O vento chicoteava o rosto de Aiden, enquanto ele avançava pela neve que chegava até os joelhos. Cada passo exigia colocação cuidadosa, suas botas rompendo a superfície crocante até o pó abaixo.
Sua respiração saía em nuvens visíveis, cristalizando no ar gelado. O peso familiar da mochila parecia mais pesado hoje, puxando seus ombros a cada movimento. O tempo estava se esgotando. Na cabana, a febre de Caleb subia e a infecção se instalava. Aiden afastou esse pensamento, concentrando-se no caminho à frente. Um passo, depois outro. A floresta se estendia ao seu redor em um silêncio inquietante. Nenhum pássaro cantava, nenhum galho rangia. Até o vento parecia abafado, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Sua mão permanecia próxima à faca, os dedos roçando o cabo a cada balanço dos braços. Anos nessas montanhas o ensinaram a confiar em seus instintos. E agora, todos os seus sentidos estavam em alerta máximo. As horas se arrastavam. Seus músculos ardiam com o esforço constante de abrir caminho pela neve profunda. O cansaço pesava sobre ele, resultado de dias passados em vigília, cortando lenha e lutando para manter Caleb vivo. Mas ele não podia parar. Ainda não. Finalmente, através da paisagem branca e desolada, ele avistou a antiga estação de guarda florestal. A pequena estrutura de madeira se destacava escura contra a neve, com janelas tapadas e a porta protegida por tábuas desgastadas pelo tempo. Era o último vestígio de civilização naquela região, abandonada anos atrás, quando cortes no orçamento fecharam os postos menores. Aiden segurou o machado, testando as tábuas na porta. Estavam soltas, deformadas por anos de exposição. Trabalhou metodicamente, arrancando-as uma a uma até conseguir abrir a porta. Ar viciado e poeira o receberam lá dentro. Uma luz fraca filtrava-se pelas frestas nas tábuas, iluminando prateleiras vazias e móveis revirados. Outros já tinham passado por ali, saqueadores levando tudo que fosse útil. Mas Aiden não se deixou abater. Vasculhou meticulosamente, verificando cada canto, cada armário caído. Atrás de um arquivo tombado, parcialmente escondido por destroços, ele encontrou um pequeno kit médico, ainda lacrado. Suas mãos tremiam levemente ao abri-lo, revelando exatamente o que precisava: antibióticos. O alívio foi imediato e avassalador. Mas antes que pudesse guardar sua descoberta, algo o fez congelar. Do lado de fora, na neve fresca, havia pegadas, rastros claros e recentes que não estavam lá quando ele chegou. Seu aperto na faca se intensificou enquanto ouvia atentamente. Então ele escutou o inconfundível som de neve sendo pisada. Aiden se encostou na parede áspera do posto, o coração martelando no peito. O kit médico parecia pesado no bolso, enquanto passos esmagavam a neve do lado de fora. Lentos, deliberados. Alguém estava circulando o prédio como um predador à espreita de sua presa. O vento trouxe um som que fez o coração de Aiden pular e o sangue gelar. Latidos. Latidos agudos e urgentes que só podiam ser de um cão. Ranger. Aiden conhecia aqueles latidos tão bem quanto conhecia seu próprio nome. Não eram os alertas casuais de um cervo passando ou os latidos animados de brincadeira. Eram latidos de aviso, latidos de perigo, do tipo que significava que o problema finalmente os havia encontrado. Algo estava acontecendo na cabana, algo ruim. A adrenalina percorreu o corpo cansado de Aiden como um raio líquido. Ele disparou em uma corrida desesperada, a neve rangendo e chiando sob suas botas, enquanto ele corria pela floresta, escurecida em direção ao som da voz de Ranger, rezando para não chegar tarde demais. Aiden irrompeu pela linha das árvores, seu peito arfando a cada respiração desesperada. A cabana surgiu à vista, uma luz quente escapando de suas janelas. O fogo ainda queimava lá dentro, o que significava que Caleb ainda estava lá, ainda vivo. Mas algo estava errado. Ranger estava em frente à cabana,
seu corpo poderoso tenso de tensão, um rosnado profundo saindo de sua garganta. Seguindo o olhar fixo do cão, Aiden sentiu o sangue gelar. O estranho do posto avançado estava ali, a poucos metros de distância, segurando o rifle de forma casual, mas pronto para usar. Eu disse que nos veríamos por aí, disse o homem, sua voz ecoando facilmente pelo ar fresco da noite. A mão de Aiden encontrou o cabo da faca, os dedos se apertando firmemente ao redor do punho familiar. O que você quer? Os olhos do estranho se voltaram para Ranger, e algo em sua expressão fez a pele de Aiden arrepiar. Esse cachorro, onde você o conseguiu? Ele é meu, respondeu Aiden, com as palavras saindo duras e afiadas. O homem soltou um assobio baixo, inclinando a cabeça enquanto estudava Ranger. Sabe, já vi cães assim antes. Caros, difíceis de treinar. Seus lábios se curvaram em um sorriso desagradável. Tem gente que pagaria muito bem por um cachorro desses. A compreensão atingiu Aiden como um golpe físico. Aquele não era apenas um caçador de passagem. Era alguém que via cifrões ao olhar para Ranger. Alguém que não hesitaria em tomar o que quisesse. Aiden? A voz de Caleb veio de dentro da cabana, fraca, mas clara o suficiente para ser ouvida. O sorriso do estranho se alargou. Aquele é seu amigo lá dentro? Espero que ele esteja bem. A ameaça nas palavras era inconfundível. Aiden avançou, colocando-se firmemente entre o homem e Ranger. Sua voz saiu baixa e firme. É melhor você ir embora. Tem certeza disso? A fachada amigável do homem escorregou por um momento, revelando algo mais sombrio por baixo. Aiden deu outro passo lento e deliberado à frente. Quando falou, sua voz era calma, mas carregava a frieza cortante do gelo do inverno. Sim. O estranho manteve o olhar, a tensão crepitando no espaço entre eles. Então, depois do que pareceu uma eternidade, ele soltou uma pequena risada. Bem, acho que nos veremos por aí. Ele se virou e desapareceu nas árvores que escureciam. Aiden permaneceu imóvel, os olhos fixos no ponto onde o homem havia desaparecido. Ao seu lado, Ranger pressionava-se contra sua perna, ainda rosnando baixo na garganta. O som ecoava a certeza de Aiden. Aquilo não tinha acabado. Aiden fechou a porta da cabana atrás de si, ainda respirando de forma irregular após o tenso encontro lá fora. O calor da lareira o atingiu imediatamente, mas fez pouco para dissipar o frio temor que se instalava em seu peito. Caleb estava acordado, mal conseguindo se apoiar na parede, o rosto pálido e marcado pela febre. Você parece um desastre, murmurou Caleb, a voz rouca e fraca. Aiden largou a mochila ao seu lado. Bem, você não está muito melhor. Ele abriu o zíper da bolsa com mãos firmes, tirando os antibióticos e suprimentos frescos que conseguiu resgatar do posto avançado. Os olhos de Caleb se arregalaram ligeiramente e ele soltou um longo suspiro de alívio. Não achei que você realmente conseguiria. Aiden não respondeu. Sua mente ainda estava lá fora com o estranho, repassando o encontro. O jeito como o homem havia sorrido, a ameaça casual em suas palavras. Ele não gostou nada disso. Aquilo não parecia uma retirada que ele havia testemunhado. Estava mais para um aviso. Trabalhando rapidamente, ele esmagou a primeira dose de antibióticos e misturou com água de seu cantil. Entregou a mistura a Caleb. Beba. Caleb tomou o remédio sem discutir, mas seus olhos não se desviaram do rosto de Aiden. Após um momento, ele falou novamente com a voz mais firme. Algo aconteceu lá fora. Aiden manteve a expressão neutra enquanto organizava os suprimentos restantes. Um sujeito apareceu, o mesmo de antes. O que ele queria? Os olhos de Aiden se voltaram para Ranger, que estava deitado encolhido aos seus pés, ainda tenso e alerta. O cachorro.
O silêncio que se seguiu foi pesado. Caleb engoliu em seco, ficando ainda mais pálido. Isso não é bom. Aiden observou as chamas tremularem, as sombras dançantes fazendo as paredes da cabana parecerem se mover. Ele tinha certeza de uma coisa: aquele homem voltaria, e da próxima vez não estaria apenas observando. A luz da manhã filtrava pelas janelas sujas da cabana, lançando longas sombras pelo chão de madeira. A cor de Caleb havia melhorado durante a noite. Os antibióticos finalmente estavam fazendo efeito. Sua febre havia baixado, e ele conseguiu manter o café da manhã simples que Aiden preparou. Aiden se movia metodicamente pela cabana, verificando todos os possíveis pontos de entrada. Testou as dobradiças da porta, adicionando tábuas extras para reforço. O velho rifle, que pendia acima da lareira, chamou sua atenção. Ele o retirou cuidadosamente, inspecionando o mecanismo. Apesar da idade, a arma estava bem conservada. Limpou-a minuciosamente, garantindo que dispararia se necessário. Do seu lugar perto do fogo, Caleb observava as preparações de Aiden com olhos atentos. Você está esperando problemas. Aiden não interrompeu seu trabalho. Não precisava confirmar o que ambos já sabiam. Caleb passou a mão pelo rosto, o gesto revelando exaustão. Droga, eu devia ter previsto isso. Aiden levantou o olhar do rifle. Você sabe algo sobre caras como ele? Sim. Caleb se mexeu desconfortavelmente, fazendo uma careta com o movimento. Tráfico de cães. Esses caras roubam raças de alto valor, especialmente aquelas treinadas como o Ranger. Eles vendem para compradores privados, rinhas de luta, contratos militares, qualquer lugar onde possam ganhar dinheiro. As palavras fizeram o estômago de Aiden revirar. Ele olhou para Ranger, que estava alerta ao seu lado, aqueles olhos inteligentes fixos nele com total confiança. A ideia de alguém levá-lo, usá-lo para lucro, ou pior, fez seu sangue ferver. Eles são pacientes. Caleb continuou, a voz sombria. Esperam uma brecha, então vão levá-lo. Aiden apertou ainda mais o rifle, os nós dos dedos brancos contra a madeira desgastada. Isso não vai acontecer. Caleb o estudou por um longo momento, absorvendo sua postura rígida e expressão determinada. Então ele assentiu lentamente. Não achei que você deixaria. Aiden segurou o rifle mais firme, sentindo o peso sólido em suas mãos. Se aquele homem voltasse, não sairia tão facilmente desta vez. No final da tarde, começou a cair uma neve suave, os flocos flutuando preguiçosamente pelo céu que escurecia, como confetes espalhados. Aiden caminhou ao longo do perímetro da cabana com passos experientes, suas botas esmagando suavemente a neve fresca, enquanto seus olhos vasculhavam o chão em busca de qualquer sinal de perturbação. A neve não mostrava pegadas recentes, mas algo parecia errado. A floresta estava quieta demais, como se estivesse prendendo a respiração, esperando algo romper o silêncio antinatural. Ao seu lado, Ranger ficou subitamente tenso, os músculos se contraindo sob sua pelagem espessa. As orelhas do cão se ergueram, seu nariz tremendo rapidamente enquanto farejava o ar com cheiradas profundas e determinadas. Então veio um assobio agudo e claro, cortando o silêncio como uma faca. Os músculos de Aiden se retesaram instintivamente, seu coração acelerando. Ele observou enquanto as orelhas de Ranger se voltavam para as árvores, o corpo poderoso do cão tremendo de reconhecimento. Outro assobio perfurou o ar, este diferente, estruturado, com um padrão distinto, um comando que falava de anos de treinamento. A realização atingiu Aiden como água gelada. Alguém estava tentando chamar Ranger de volta. Ele já tinha visto cães de trabalho o suficiente para saber como eles respondiam a sinais treinados, como esses comandos estavam profundamente enraizados em sua natureza. Sua mão
encontrou a coleira de Ranger, segurando-a firmemente enquanto o cão hesitava, dividido entre anos de treinamento e sua nova lealdade. Ele podia sentir os tremores percorrendo o corpo do animal. Não, Aiden disse, sua voz baixa, mas firme, pouco mais que um sussurro no ar parado. Seus olhos nunca pararam de examinar a linha das árvores, procurando por movimento nas sombras crescentes. Ranger piscou, seu corpo tremendo levemente enquanto se aproximava mais da perna de Aiden. A luta interna do cão era visível em cada linha de seu corpo. O instinto de responder a um comando familiar lutando contra seu apego a Aiden, como duas forças opostas tentando dividi-lo. Um movimento chamou a atenção de Aiden. Uma figura escura se movendo por trás das árvores distantes, parcialmente obscurecida pela neve que caía, longe demais para distinguir claramente, mas definitivamente humana. Definitivamente os observando com paciência calculada. Os assobios pararam tão abruptamente quanto começaram, restando apenas o suave sussurro da neve caindo e suas próprias respirações medidas. Aiden manteve sua vigilância, fitando as árvores muito depois que a presença desapareceu, seu maxilar firme em determinação. Isso não era um ataque, ainda não. Eles estavam testando-o, sondando por fraquezas, esperando que ele cometesse um erro que pudessem explorar. Ranger pressionou-se ainda mais contra a perna de Aiden, quente e sólido, não mais respondendo aos comandos fantasmas que momentos atrás ameaçavam afastá-lo. O calor do corpo do cão servia como uma confirmação silenciosa. Pelo menos por enquanto, Ranger o havia escolhido, preferindo a confiança ao treinamento, a lealdade à obediência condicionada. Dentro da cabana, as botas de Aiden arranhavam o chão de madeira enquanto ele andava de um lado para o outro. Seus movimentos eram bruscos e inquietos. O fogo crepitava, lançando sombras dançantes nas paredes, enquanto Caleb o observava de sua cama improvisada de cobertores, a testa franzida de preocupação. "Você está me deixando nervoso", disse Caleb, a voz ainda rouca, mas mais firme do que antes. Aiden parou abruptamente, os ombros tensos. "Eles ainda estão lá fora." Ele se virou para Caleb, explicando o que havia acontecido do lado de fora. Os assobios cortando o ar, os comandos calculados destinados a afastar Ranger. Enquanto falava, suas mãos se fechavam e abriam ao lado do corpo, traindo sua inquietação. O rosto de Caleb escureceu e ele soltou um palavrão. Eles já o tiveram antes. Foi assim que o treinaram. Aiden soltou um suspiro pesado, passando a mão pelo rosto. A constatação assentou em seu estômago como chumbo. Sim, e eles o querem de volta. Caleb se empurrou um pouco contra a parede, fazendo uma careta, mas manteve a posição. "Você sabe que eles não vão parar, certo?" Aiden assentiu lentamente. Ele sabia disso desde o momento em que viu o sorriso calculista do estranho. A questão não era se eles viriam, era quando. Seus olhos encontraram os de Caleb, estudando-o por um momento. "Você sabe atirar?" Um riso seco escapou dos lábios de Caleb. "Não muito bem, mas posso tentar." Aproximando-se da lareira, Aiden estendeu a mão e pegou o velho rifle. O metal estava frio em suas mãos enquanto ele verificava a câmara, certificando-se de que estava carregada. Ele atravessou o cômodo e colocou cuidadosamente o rifle no colo de Caleb. "Bom, porque da próxima vez que eles vierem, não vamos apenas observar." Ranger estava deitado perto do fogo, seus olhos atentos seguindo os movimentos de Aiden. Aiden ajoelhou-se ao lado dele, os dedos agarrando o pelo espesso no pescoço do cão. Ranger imediatamente se inclinou ao toque, seu calor sólido pressionando-se contra o lado de Aiden. "Você vai ficar comigo", murmurou Aiden, a voz baixa, mas firme.
não importa o que aconteça. A cauda de Ranger bateu uma vez contra o chão em resposta, seus olhos fixos em Aiden com confiança inabalável. Toque de condescendência no tom. Aiden manteve o rifle apontado para o peito do homem, o dedo firme no gatilho. O peso familiar da arma não trazia conforto naquela noite. Você não tem direito de falar. Um suspiro pesado escapou dos lábios do estranho, formando uma nuvem branca no ar gelado que se dissipou na escuridão. Olha, você fez seu ponto. Você é durão, mas isso não acabou. Seus olhos brilharam na escuridão, calculistas, como um predador avaliando sua presa. A voz de Aiden era tão fria quanto o vento que cortava ao redor deles, atravessando o ar da noite. Acabou para você. O estranho riu, o som desprovido de humor, oco e ameaçador. Você realmente acha que uma noite muda alguma coisa? Acha que pode manter esse cachorro seguro para sempre? Ele gesticulou vagamente em direção a Ranger, que estava rígido ao lado de Aiden, com os pelos eriçados, um rosnado baixo reverberando em seu peito. A mandíbula de Aiden se contraiu, os músculos trabalhando sob a pele. Seu aperto no rifle se intensificou até que seus nós dos dedos ficaram brancos. As próximas palavras de Aiden saíram baixas e mortalmente sérias. Se você voltar, vou te enterrar aqui. O silêncio se estendeu entre eles, denso e tenso. O vento uivava entre as árvores, levantando a neve solta que girava ao redor de seus pés como dançarinos fantasmagóricos. Nenhum dos dois se moveu. Nenhum piscou. A própria floresta parecia prender a respiração. Finalmente, o estranho abaixou as mãos e deu um passo lento para trás, as botas rangendo na neve fresca. Seu rosto permaneceu inquietantemente calmo, quase divertido. Tudo bem, faça do seu jeito. Sem mais uma palavra, ele se virou e desapareceu na escuridão entre as árvores, deixando apenas pegadas em seu rastro. Aiden permaneceu imóvel, rifle erguido, observando o ponto onde o homem havia desaparecido. Ele esperou até ter certeza de que estavam realmente sozinhos, até que a floresta voltasse ao seu ritmo natural de galhos rangendo e folhas farfalhando. Só então ele se ajoelhou ao lado de Ranger, enterrando a mão trêmula na espessa pelagem do cão. Ranger exalou pesadamente, o corpo ainda tenso e alerta, com as orelhas voltadas para as árvores. Bom garoto, murmurou Aiden, a voz rouca de emoção e medo mal contido. Bom garoto. A aurora surgiu no horizonte, pintando a paisagem coberta de neve em tons de rosa e dourado. A tempestade que os havia reunido finalmente passara, deixando para trás um manto branco e intocado que se estendia até onde a vista alcançava. Os homens que ameaçaram sua paz haviam partido, suas pegadas já se enchendo de neve fresca. Aiden estava do lado de fora da cabana, sua respiração formando pequenas nuvens no ar fresco da manhã. Ele observava o sol subir, seus raios capturando os cristais de gelo na neve, fazendo-os brilhar como diamantes espalhados. Pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dele se aliviou, um peso que ele nem percebera que carregava. Os passos irregulares de Caleb rangiam na neve atrás dele. Embora ainda fraco por causa do que passou, a cor do veterinário havia melhorado e ele conseguia ficar mais ereto. Ele estudou o rosto de Aiden com consideração cuidadosa. Você está bem? Aiden soltou um longo suspiro, observando-o se dissipar no ar da manhã. Sim, acho que sim. Ranger sentou-se obedientemente aos pés de Aiden, o rabo fazendo pequenos movimentos na neve. Caleb fez um gesto em direção ao cão. Acho que você está preso a ele agora. Um pequeno sorriso surgiu no canto da boca de Aiden, enquanto ele se abaixava para coçar atrás das orelhas de Ranger. O cão inclinou-se ao toque, fechando os olhos contente. Sim, acho que estou. Caleb mudou de posição, hesitando antes de falar.
Sabe, eu poderia usar alguém como você no centro de resgate. O corpo de Aiden imediatamente se tensionou, sua mão parando na pelagem de Ranger. Eu não lido bem com pessoas. Um sorriso conhecedor cruzou o rosto de Caleb. Nem o Ranger, mas ele aprendeu. Aiden olhou para o pastor alemão, que retribuiu o olhar com aqueles olhos inteligentes. Os mesmos olhos que o encontraram na tempestade, que confiaram nele sem hesitar. O mundo além dessas florestas ainda parecia grande demais, barulhento demais, cheio de lembranças que ele preferia esquecer. Mas, estando ali, com a presença calorosa de Ranger ao seu lado, não parecia tão avassalador quanto antes. Vou pensar no assunto, ele finalmente disse, as palavras saindo mais facilmente do que esperava. Aiden ajustou a mochila nos ombros, o peso familiar acomodando-se confortavelmente em suas costas. Ele assobiou uma vez, de forma aguda e clara, e Ranger imediatamente ficou em posição de atenção. Juntos, eles pisaram na neve fresca, suas botas e patas deixando rastros paralelos no branco imaculado. Pela primeira vez em anos, Aiden não caminhava sozinho. Se você gostou da história de Aiden, escolhi a dedo a próxima história que você vai adorar. Não perca! Clique aqui para assisti-la.